Hoje quero falar com você a respeito de vitória. E quero começar por uma pergunta. O que é vitória? Qual é o conceito que você tem de vitória? Ou qual é o conceito que nós temos sobre vitória? Será que Jesus morto na cruz é vitória? Talvez não para os discípulos que estavam vivendo a realidade daquele momento. Sabemos que a vitória foi conquistada através da morte na cruz. E hoje experimentamos e usufruímos dessa vitória, do fruto da vitória conquistada. Mas o que é vitória? Será que Paulo, sendo apedrejado e até quase à morte, sofrendo um naufrágio, é vitória? Talvez os mártires, aqueles que morreram pelo nome do Senhor, será que isso é vitória para suas vidas? Pense um pouco o que é vitória. Qual o conceito que nós temos de vitória? Comecei com essas perguntas para que possamos entender que o conceito que temos de vitória não são os mesmos conceitos que Deus tem de vitória. Os nossos conceitos são diferentes dos conceitos de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos do Senhor. Nós não pensamos igual a Ele, nem sempre conseguimos entender a maneira como Ele pensa. Porém, quando nós experimentamos o fruto daquilo que Ele conquistou para nós, o fruto daquilo que o pensamento dele nos leva, nós podemos dizer e declarar que nós alcançamos a vitória com aquilo que Ele conquistou para nós. Porém, os pensamentos, a forma de chegar é diferente. Mas o que é realmente vitória? Para que possamos entender, eu quero trabalhar contigo um pouco o texto de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Esse versículo, esse texto, Deus está falando para Gideão. E no capítulo 16, aqui no capítulo 6, nós vemos o chamado de Gideão, onde Deus vem ao encontro de Gideão e fala para Gideão que Deus quer, através dele, livrar o povo da opressão que os midianitas estavam impondo a eles. Gideão, ao se ver, ele olha e fala assim: eu não posso, eu sou o menor da minha tribo, eu não consigo fazer, eu não posso realizar isso, Deus. Essa foi a resposta que Gideão trouxe para Deus. Gideão se via como derrotado, a visão que ele tinha de si mesmo era uma visão de derrota, era uma visão de alguém que não conseguiria realizar aquilo que Deus estava propondo para ele. E Deus então começa a conversar com Gideão e vai mostrando para Gideão que sim, ele poderia. E no versículo 16 nós vemos Deus falando: eu serei contigo. E a diferença é essa, meu amigo, para que possamos alcançar a vitória em tudo aquilo que nós empreendermos fazer. A diferença está em Deus estar conosco, em Deus fazer parte desse negócio. Deus estando conosco, a certeza, a segurança da vitória garantida. Porque Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir a alcançarmos esta vitória. Deus não termina ali, Deus fala para Gideão ainda: olha, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Pensa, olha a proposta que Deus faz a Gideão. Que maneira poderosa de realmente alcançar a vitória, de ir à guerra, de conquistar aqueles que estavam sendo os conquistadores, aqueles que estavam oprimindo o povo até o presente momento. Gideão, então, ele toma uma decisão e ele vai, não simplesmente baseado na sua própria força, porque ele não se via assim, mas ele foi baseado naquilo que Deus estava falando para ele e na força que o Senhor ia transferir para ele, na força do Senhor. Quero compartilhar ainda contigo algumas decisões, algumas atitudes que aquele que deseja a vitória tem que ter. Precisa tomar e precisa fazer. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito de acreditar. Para que você alcance o sucesso, para que você alcance a vitória, você precisa acreditar naquilo que você está buscando. A vitória está diante de ti. E os passos que você vai tomar para alcançar essa vitória depende primeiramente do acreditar.
Você precisa acreditar naquilo que você está buscando. Ninguém entra numa luta sem acreditar que vai vencer. Ninguém entra numa batalha sem acreditar que vai ter sucesso, sem acreditar que vai conseguir, que vai ter êxito naquilo que está buscando. Acreditar é a chave. Por isso, meu querido, nós precisamos parar, eu e você, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de olhar as circunstâncias e dizer nós não podemos, eu não posso, eu não consigo, assim como o Gedeão fazia. Nós não podemos fazer isso, nós temos que olhar aquilo que nós queremos alcançar e acreditar que nós vamos conseguir. Assim como Davi, a exemplo de Davi. Davi olhou para o gigante e ele falou, eu posso, eu consigo, eu acredito que eu vou derrubá-lo. E ele foi nessa convicção. Davi entrou na peleja com convicção que ele derrotaria o gigante. A prova disso é o que ele fala para ele. Ele fala para o gigante, hoje mesmo o Senhor dará a sua vida para mim. Olha o que ele fala para Golias. Uma convicção no seu coração. Hoje mesmo o Senhor entregará a tua vida. E é isso que nós temos que ter, olhar para os nossos inimigos e falar, hoje mesmo você vai cair, hoje mesmo você vai ser derrotado. Segunda coisa que precisamos ter é foco. Não podemos entrar nessa batalha, primeiramente sem acreditar, mas também precisamos ter o foco. O foco é essencial para que possamos enxergar e continuar acreditando que nós vamos alcançar a vitória. O foco é determinante. Pense por um instante, alguém que está dirigindo um carro em alta velocidade quando entra numa curva, para fazer essa curva em alta velocidade. Se ele não tem o foco, se ele não tem a visão certa, o trilho que ele tem que fazer, a forma que ele precisa segurar a direção naquela curva, facilmente ele se perde, vai rodar ou até mesmo capotar esse carro. Então precisa ter um foco, uma direção certa, a maneira como eu vou chegar, o foco e não desviar do foco, para que eu possa alcançar o sucesso e ter êxito naquilo que eu estou buscando. Terceira coisa que eu quero compartilhar contigo é sobre disciplina. Para que eu possa alcançar sucesso, tem que ter disciplina. A vitória é para aqueles que têm disciplina. Olhamos em muitos momentos pessoas que alcançam prêmios nos esportes, pessoas que têm êxito em muitos momentos, na natação, nos esportes atléticos, em tudo aquilo, no atletismo, quando elas conseguem ter êxito, quando vai perguntar para a pessoa o que ela fez para conquistar, ela fala assim, foi muito esforço, foi muita disciplina, eu tinha que acordar cedo, treinar tantas horas por dia, fazer isso, fazer aquilo outro, para conseguir alcançar a vitória. A vitória, o que vai determinar a vitória, talvez não dá para medir aquilo que é mais importante ou não. Tudo começa com acreditar, tem que ter o foco, mas precisa ter a disciplina. Uma coisa completa a outra. É importante que a gente entenda isso e possa ter a segurança de que vamos alcançar a vitória, primeiro de tudo acreditando nela. Segunda coisa é tendo foco no lugar certo. E a terceira coisa é manter uma vida de disciplina. Aqui eu estou falando de disciplinas espirituais, leitura da palavra de Deus, oração, uma vida realmente, um devocional na presença de Deus. Precisamos ter isso, essa disciplina, para que o sucesso seja alcançado, para que a vitória seja alcançada. Precisamos também ter disciplina. Meu querido, a minha oração é que nesse dia você possa entender essas verdades, que você possa tomar uma decisão na tua vida e tomar esses passos para alcançar a vitória que Deus tem para ti. Deus tem garantia de vitória. Assim como Deus, ao chamar Gedeão, Deus deu garantia da vitória. Ele falou para Gedeão, olha Gedeão, eu serei contigo. E não apenas isso, você vai derrotar os midianitas como se fossem apenas um homem. Era um exército muito numeroso. Nós, diante da dificuldade, diante da circunstância, diante dos problemas que nos cercam muitas vezes, nós nos vemos tão pequenos e nós nos acovardamos e nós vamos nos encolhendo diante dessas adversidades. Porém, é o momento de se levantar para alcançar a vitória, para conquistar e não ser conquistado. Existe uma frase que normalmente ouvimos e falamos, quem não conquista é conquistado. Você não pode ser conquistado, você foi chamado por Deus para conquistar. Por isso, levante-se para conquistar. A minha oração é que você possa conquistar, em nome de Jesus, tudo aquilo que está prendendo a sua vida hoje. Deus te abençoe.